Olá amigos, tudo bem com vocês? No vídeo anterior dessa nossa série, contei para vocês a história da Mini, expliquei a lógica da nomenclatura dos modelos, bem como expliquei as diferenças técnicas que existem entre os diversos motores e carrocerias da Mini. Hoje a gente vai um pouquinho além. Eu vou mostrar para vocês todas as versões que existem do novo Mini Countryman, incluindo todas as diferenças que existem de equipamentos de série e opcionais, bem como uma voltinha que a gente vai dar aqui na noite de São Paulo. Então a gente tem aqui, para começar, a motorização Cooper 1.5 turbo, 3 cilindros em linha, 136 cavalos e 22,4 kgfm de torque. Agora indo para esse lado de cá, vocês vão ver dois carros que são a mesma motorização, Cooper SE, híbrida plug-in. Desse lado aqui a versão top, desse lado aqui a versão exclusive. A gente vai mostrar para vocês as diferenças que existem entre esses dois modelos. Ambos adicionam a esse motor 3 cilindros que eu falei, um motor elétrico atrás, e aí a gente vai para 224 cavalos e 39,2 kgfm de torque. E aqui a gente tem, com a dose de pimenta extra, a motorização John Cooper Works. Aqui a gente vai para 306 cavalos e 45,8 kgfm de torque, 2.0 turbo, 4 cilindros em linha, famoso B48. Antes de vocês pegarem uma carona comigo, um resumo da ópera. O Mini Countryman tem essa cara típica, né, de assinatura de design dos Mini, mas ele de fato é um SUV, e isso a gente consegue atestar tanto pela plataforma, que é o KL2, a mesma plataforma do X1 e do X2, e o segundo ponto é justamente esse, ele compartilha exatamente o mesmo entre-eixos do X1 e do X2, está falando de 2 metros e 67 centímetros. Para colocar isso em perspectiva, a gente está falando de 18 centímetros a mais se a gente comparar em relação ao Mini Hatch 3 portas, por exemplo, e 4,1 centímetros a mais de altura. Então, é literalmente outras dimensões aí em termos de espaço interno, particularmente o espaço traseiro. Porta-malas, nada menos do que 450 litros nas versões com motor puramente combustão, que vocês estão vendo na tela, ou 405 litros nas versões híbridas plug-in, que ainda é um excelente volume, como vocês conseguem ver. Todos os Mini Countryman, com exceção da motorização Cooper, apresentam tração nas 4 rodas All-4, e todos eles já trazem de série uma lista de equipamentos bem farta. Nós temos ar digital Dual Zone, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, faróis Full LED incluindo os de neblina, o novo painel digital da Mini de 5 polegadas com uma série de funções integradas, sistema de infotainment com tela de 8,8 polegadas e aplicativo Connected Drive, volante multifuncional revestido de couro, sensor de chuva e de estacionamento traseiro. Agora vamos começar então com a degustação dos Mini Countryman, começando com esse carro aqui, Mini Cooper SE Countryman All-4. Mas se você quiser simplificar, pode chamar de Countryman PHEV ou de híbrido plug-in, que todo mundo vai entender que é desse carro que está falando. Prestem atenção nisso aqui. Vocês estão vendo esse silêncio? Isso é porque o motor a combustão está desligado ali sobre o capô. A gente está andando no modo 100% elétrico. Quem está impulsionando o Countryman nesse momento é só um motor elétrico de 88 cavalos que fica ali no eixo traseiro. Dessa forma, esse carro aqui consegue rodar até 57 km de distância e chegar até 135 km por hora de máxima. Ou seja, para a maior parte das pessoas que moram nas grandes metrópoles, pelo menos, você consegue ir e voltar com esse carro aqui do trabalho no modo 100% elétrico. E aí chegando em casa ou no mercado, é só você literalmente plugar ele para recarregar, quase como se fosse um smartphone mesmo. Mas não é como se o veículo dependesse de tomada, né, nessa função das baterias elétricas. Na verdade, no instante que eu tiro o pé do acelerador, ele já entra no modo charge, né? Então o inversor de corrente já faz trabalhar para você utilizar a inércia para gerar energia para as baterias, né? Só que você também consegue operar de algumas formas aqui por esse botão eDrive aqui para você aumentar ou reduzir esse efeito. Então, por exemplo, agora a gente está andando nesse modo Max eDrive, ou seja, ele vai priorizar ao máximo o uso do motor elétrico. Notem aqui que o motor está destacado aqui em laranja, o pneu traseiro, justamente para você identificar que ele vai usar mais o motor traseiro, que é o motor elétrico, né?
Só que se você quiser o modo Auto e Drive, aí vai ser o sistema que vai determinar, de acordo com o seu uso, se ele vai ficar no modo elétrico ou se ele vai colocar o motor a combustão em ação para trabalhar em paralelo, né? E por fim, você tem aqui o modo Save, né, no qual você vai utilizar o motor a combustão como um gerador, né? Então aí ele vai para praticamente todo momento utilizar o motor a combustão, tá? E aí vai carregando aos poucos aí o motor elétrico. Então você não depende da tomada apenas exclusivamente para recarregar as baterias, né? E além disso, aqui desse lado você tem os modos de condução, né? Então você tem o modo Green, né, que seria para uma condução mais econômica, que vai priorizar também o uso do motor elétrico, vai ter uma longevidade maior das baterias, né? E aí tem o Mid, que vai ser intermediário, e o modo Sport, onde você vai ter uma atuação mais presente aí do motor a combustão junto com os motores elétricos, justamente você ter aí a pegada, que aí sim, quando você dá aí 100% de aceleração, você vai contar aí com os 224 cavalos, que é justamente a combinação dos 88 cavalos do motor elétrico, mais os 136 cavalos do 3 cilindros a combustão que a gente tem ali na frente. Então dessa forma aqui, modo Sport, se a gente pisar tudo, nossa, a gente tem os 224 cavalos aqui à nossa disposição, que é quase a mesma potência do Mini John Cooper Works Cabrio, se você parar para pensar. É meio segundo mais lento só que o Mini John Cooper Works da geração anterior. E o torque, a pegada dessa combinação do motor downsize mais o motor elétrico, realmente dá uma descarga de adrenalina legal, e um carro bastante seguro aí para ultrapassagens em rodovias, né? Então quando você joga aí no papel essa equação desse silêncio, né, especialmente agora de voltar aqui para o modo Maxi Drive, para priorizar o uso do motor elétrico, essa combinação de performance com economia de combustível, com silêncio, com descontos de PVA, né? Em mais de 10 cidades a gente tem descontos de PVA e isenção de rodízio para quem mora em São Paulo. Tudo isso aí explica alguns dos motivos que levaram aí a essa motorização Cooper SE do Countryman ser tão bem sucedida aí nas planilhas de vendas, né? Essa motorização Cooper SE da Countryman está disponível em duas versões, como eu falei, né? Exclusive e Top, que é a que a gente está guiando agora. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês as diferenças de equipamentos entre elas. Mas o que elas têm em comum? Na parte de conveniência, a gente tem um pacote chamado Comfort Access, que dá a abertura do porta-malas hands-free, né? sem as mãos, né? Com a chave no bolso, você faz um gesto com o pé embaixo do para-choque, ele abre sozinho. Com uma tecla ele fecha de forma elétrica. Você consegue também entrar com o carro e dar a partida sem utilizar a chave, né? Então o Comfort Access engloba tudo isso aí. E você ganha também um pacote chamado Mini Excitement Package, que inclui essas luzes ambientes, que vocês estão vendo aqui na cabine, bem como a maçaneta iluminada e a projeção do logo da Mini no chão, que dá um toque aí bem bacana quando você vai entrar no carro à noite. Além disso, os faróis de LED aqui passam a ser direcionais, então acompanham a movimentação que você faz com o volante, né? Isso é muito útil para viagem em estrada, especialmente em serra, né? Com muitas curvas fechadas, você ganha um campo de visão adicional bastante útil. Aqui o navegador passa a trazer informações de trânsito em tempo real. A gente tem também os sensores o crepuscular e de chuva, né, para acendimento automático dos faróis e dos limpadores. A gente tem câmera de ré também aqui já como equipamento de série. E para fechar com chave de ouro, a gente tem o teto solar panorâmico de série, tanto na Exclusive quanto na Top aqui do Countryman PHEV, né? Agora vamos voltar lá para o showroom, que tem umas coisas interessantes para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, na linha 2021 do Countryman, a gente tem uma mudança de estilo, uma atualização, o famoso facelift, né? Então agora a gente tem novos faróis de LED para todas as versões, inclusive uma grade mais esportiva, design mais arrojado, e a mesma lógica aplicada aqui no para-choque também, que ficou bem mais agressivo e ganhou inclusive essa entrada de ar aqui na lateral. Aqui na traseira, a grande novidade é a lanterna traseira, o estilo Union Jack, como se chama a bandeira da Grã-Bretanha, né? Mas também o para-choque é todo novo, seguindo a mesma lógica de design na dianteira. Então a gente tem uma proposta de design mais agressiva, com os acabamentos diferenciados, e aqui a gente tem um elemento de estilo conectando com aquela entrada de ar da lateral do para-choque dianteiro.
No interior a gente tem umas pequenas diferenças de acabamento, mas o principal eu acho que vocês perceberam, agora o Mini Countryman tem um painel digital, totalmente digital e que casa muito bem com a proposta de design da cabine. Como eu falei para vocês há pouco, a gente tem duas versões para a motorização Cooper SE, né, a híbrida plug-in. Quais são as diferenças que existem entre a Exclusive e a Top? Bom, a gente vai falar sobre isso exatamente agora e de longe o que você consegue identificar mais facilmente são as rodas, né? Então aqui na Exclusive a gente tem rodas aro 18, o nome dessa roda se chama Pair Spokes, pneus são 225/50 e aí quando a gente vai para Top você tem uma roda aro 19, um design exclusivo chamado Turnstile Spoke e aí o pneu fica um perfil um pouco mais baixo, 225/45. Na cabine nós temos algumas diferenças importantes. A versão Exclusive vem com bancos revestidos em material sintético chamado Leatherette, enquanto a Top vem com couro legítimo no padrão Cross Punch. A Top também tem um sistema de som Hi-Fi da Harman Kardon e algumas diferenças de acabamento. Uma coisa que é muito legal e a exclusividade da versão Top em relação a todos os Countryman é essa padronagem opcional aqui de couro chamada Chester. Você pode escolher esse padrão diferenciado em duas cores, né? O marrom Malt Brown, que é exatamente esse aqui, muito bonito, e o cinza Satellite. Se você quiser, também existe um outro padrão diferenciado para a cor preta, que é um padrão da Mini Yours, chamada Lounge, e da Mini Yours também vem aqui na versão Top esse volante com desenho diferenciado, pega um pouquinho mais esportiva, revestido em couro. A versão Top também traz o Head-Up Display, que traz diversas informações sobre o veículo projetadas no para-brisa e aqui na Top também o retrovisor eletrocrômico. Entrando nos opcionais, você pode instalar em qualquer uma dessas duas versões as famosas Racing Stripes decorativas no capô, né? Bem como o sistema de estacionamento automático que vai incluir automaticamente sensores de estacionamento na dianteira. Antes da gente dar uma voltinha com a motorização John Cooper Works, eu quero mostrar para vocês esse carro aqui, que é a motorização Cooper, que é a porta de entrada para o universo do Mini Country, mas nem por isso menos interessante. Como eu falei no começo do vídeo, sobre o capô a gente tem aqui o motor 1.5 turbo, injeção direta, 136 cavalos, 22,4 kgfm de torque. Esses números são suficientes para levar esse veículo aqui aos 100 km por hora em menos de 10 segundos e a uma máxima superior a 200 km por hora. Para ser mais preciso, 9,7 no 0 a 100 e máxima de 203 km por hora. Tem um detalhe aí que passou meio batido em relação a esses 22,4 kgfm de torque, que é a rotação aonde acontece esse torque máximo, que é só 1.480 RPM. Então, praticamente desde a marcha lenta, o que na prática significa que você tem a força máxima do motor em qualquer rotação, o que é muito versátil, tanto para retomadas quanto para ultrapassagens. Esse conjunto mecânico, inclusive, é parte da mesma família do B48, esse é um B38, né? Parte da mesma família do B48 da motorização John Cooper Works, mas aqui a gente tem um foco maior na economia de combustível e para isso muito ajuda o câmbio Steptronic de dupla embreagem e 7 marchas, que inclusive se programa automaticamente de acordo com a forma como você está guiando, para ajudar tanto o carro a ser mais econômico ou mais ligeiro, dependendo da forma que você estiver usando o acelerador. O Countryman já tem uma posição de dirigir bem mais alta do que o hatch 3 portas. E, aliás, falando em posição de direção, note que essa versão Cooper, essa motorização Cooper já traz de série ajustes elétricos nos bancos, inclusive para o banco do passageiro também. E aqui no motorista você tem memória para duas posições, né? Uma coisa que é um ponto de destaque interessante da motorização Cooper é o trabalho de suspensão. Nessa versão específica a gente tem aí uma complacência ainda maior, ou seja, ele lida ainda melhor aí com as imperfeições do asfalto, trabalha com uma carga de suspensão mais macia e também é ajudado pelo perfil dos pneus, né? Aqui a gente tem um perfil de pneu 55 na roda aro 17, então isso também ajuda aí na absorção de impactos piso ruim. Outra coisa que você deve notar nessa versão Cooper do Countryman é o acabamento interno, porque mesmo sendo a porta de entrada desse modelo aqui, você tem um acabamento interno diferenciado, as mesmas texturas emborrachadas você vai encontrar. Você tem esse acabamento aqui nesse cinza haze, passando aqui embaixo da central multimídia, que também é a mesma das versões mais caras, mais top de linha, né? Com 8,8 polegadas e esse anel de LED em volta. Um detalhe interessante é que essa motorização aqui, a Cooper, é a que possui o maior cardápio de opcionais disponível. Então você consegue adicionar as faixas esportivas no capô, teto solar panorâmico, sistema de som Hi-Fi da Harman Kardon, sistema de concierge, sistema de estacionamento semi-autônomo e câmera de ré, tudo isso de forma independente, sem você depender de um pacote cheio de equipamentos agregados. E como todo Mini, você pode escolher entre o teto ser preto, branco
ou da cor da carroceria. A única exceção para essa regra é a versão John Cooper Works, que lá o teto vem vermelho de série e você pode escolher como opcional um teto preto. Aliás, já que a gente falou em John Cooper Works, tração nas 4 rodas, câmbio Steptronic de 8 marchas com Launch Control e embaixo do capô o B48 na configuração mais extrema que a BMW já fez na história. A gente está falando então de 306 cavalos. A gente está falando de um 0 a 100 em 5,1 segundos. 5,1 segundos. E tem uma parte até que passou batido que eu ia falar, o torque de 45,8 que é o GFM de torque. Gente, só para dar uma referência aí de torque, isso é mais força, é mais torque do que o M3 da geração E92, o V8 4.0. Então te dá um norte aí do que é essa patada que ele entrega, que é uma coisa, é muito engraçado você receber esse tipo de porrada e esse tipo de ronco vindo de um SUV, né? E quando você está falando aí da sigla John Cooper Works, né, você já espera aí um nível de entrega, né, de potência dessa ordem de grandeza mesmo, né? Agora uma coisa que é muito interessante, que é particular a esse veículo aqui, o Clubman também, mas esse aqui mais até eu diria, é uma questão do equilíbrio, não só do equilíbrio de o quanto que esse carro acelera em termos de desenvoltura, né? O quanto que ele freia e o quanto que ele aponta nas curvas, né? Isso você também já meio que espera de um John Cooper Works. Mas a questão é aqui como ele consegue fazer isso com complacência na suspensão, né? Então, lógico, a gente está na programação mais esportiva aqui, mas se você alterar a configuração aqui, desculpe, desse lado aqui, para o modo Mid ou mesmo o modo Green, além de mudar todos os parâmetros, até a iluminação interna muda, né? Muda todos os parâmetros aqui de calibragem de câmbio, de acelerador. Nota que ele já está jogando o câmbio para uma rotação bem soltinha aqui, mas a gente também tem os amortecedores de carga variável aqui, né? Então, de acordo com o modo de direção, ele vai reprogramar os amortecedores para determinadas regiões de cargas, né? Então, o carro fica mais macio, trabalha um pouco mais gostoso, né? Então, mesmo, lógico, sendo um John Cooper Works, aqui você tem uma suspensão que trabalha ainda gostosa aí para um uso urbano. Esse equipamento, esse amortecedor, é exclusivo da John Cooper Works. E, aliás, a exclusividade é meio que a palavra de ordem aqui, né? Então, por exemplo, as rodas aqui são aro 19, que nem a do plug-in, né? O PHEV na versão top, só que aqui a gente tem um desenho exclusivo. O interior nem se fala, né? A gente tem esses bancos que são completamente diferentes, né? Com encosto integrado. Aliás, os bancos têm uma forração combinando couro e alcantara, né? A gente tem um volante também diferenciado, de John Cooper Works, e fora o tudo que a gente tem por fora, que você já espera, né, de um John Cooper Works, né? Então falei das rodas, a gente tem as pinças de freio, para-choques são diferenciados, a gente tem as faixas clássicas, né, do John Cooper. A questão do teto que eu comentei, né? Então aqui o teto ele vem vermelho de série, e aí você pode optar pelo teto preto. Fora a questão do teto, a única opção que você tem no John Cooper Works é a questão do estacionamento semi-autônomo, né? Que faz toda a manobra de estacionamento sozinha, o que automaticamente tem que incluir o sensor de estacionamento dianteiro, faz parte de um pacote, né? Então esses são os dois únicos opcionais, justamente porque esse aqui é o topo de linha, não só o topo da cadeia alimentar em termos de performance, mas também é o topo de linha entre os Mini Countryman, né? Assim, sendo um entusiasta, né, de pé direito, que naturalmente acaba pesando um pouco, é natural que esse aqui seja a minha versão favorita entre os Countryman, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham, qual que é a versão favorita de vocês, como que vocês iriam compor aí o Countryman de vocês, entre cor, acabamento interno, enfim, qual seria a versão, né? Conta aí pra gente. E outra coisa que eu queria saber de vocês, pessoal, é que outros conteúdos vocês gostariam que a gente gravasse com qualquer Mini, né? Qualquer Mini aí que existe no catálogo hoje, o que vocês gostariam que eu fizesse, enfim, fizesse algum tipo de viagem, ou então fizesse algum tipo de teste, ou quem sabe algum tipo de hot lap, ou participação em track day, enfim, vocês que mandam aí, compartilhem nos comentários aí que a gente vai decidir junto com o pessoal da Mini aí o que é que a gente vai fazer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil, e nos vemos numa próxima. Valeu!